Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui em mais um programa Sua Saúde, na TV Guarujá. Sou o Dr. Marcelo Gaspar e hoje vamos falar sobre um tema que nos perguntaram essa semana a respeito da menopausa. O que seria a menopausa? Muito bem, menopausa é uma fase da vida das mulheres. Normalmente, essa fase que a mulher alcança por volta dos 48, 52 anos. Porém, ela pode alcançar essa fase da menopausa a partir dos 35 anos ou mesmo mais tardiamente, até os 55 anos. E o que caracteriza essa fase da menopausa da mulher? Normalmente, essa fase da menopausa, ela se caracteriza pela mulher ter uma diminuição dos seus hormônios femininos, principalmente o hormônio estrogênio, que é o hormônio que dá as características femininas da mulher, e com a diminuição desse hormônio, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma diminuição da libido, uma diminuição das características femininas, ela vai ter principalmente aqueles calores, que são os calores conhecidos como fogachos, que são aqueles calores daqui para cima, né, da parte do tórax aqui para cima, né, são calores rápidos, normalmente, que são característicos por aparecerem muito rapidamente, um aparecimento muito súbito, né, são incontroláveis, ou seja, a mulher ela tem esse calor assim muito forte e normalmente depois eles são seguidos de um frio, né, uma sensação térmica de frio. Então, esses calores característicos, que são, graças a Deus, são rápidos, né, que são os fogachos, são característicos dessa fase da menopausa. Além disso, a mulher ela tem uma diminuição da libido, né, ou seja, da vontade sexual, né, ela tem uma diminuição dos seus caracteres femininos, podendo ter até uma masculinização, ou seja, o que seria isso? Ela pode ter o aparecimento de alguns pelos, onde são característicos de homens, como, por exemplo, um aumento, aliás, dos pelos aqui na região, né, onde seria o característico de ter o bigode, né, aqui debaixo também do queixo, né, onde formaria né, o cavanhaque ou a barba, enfim, né. O aparecimento de gordura nas laterais, né, formando aqui a cintura abdominal, que é característica também de homem, né. E principalmente, ela perdendo o estrogênio, que é aquele hormônio feminino, ela teria o quê? Ela vai ter o quê? A perda da sua proteção vascular, né? A sua proteção de dentro dos vasos em relação às gorduras. Então, com isso, o que tem? A mulher ela vai adquirir o quê? Ela vai perder a sua proteção em relação à sua resistência, no caso, em relação principalmente ao derrame, né, e ao infarto. Ou seja, a mulher que entra na menopausa, ela acaba ficando mais susceptível, tá, entra nessa fase da menopausa e não faz um tratamento adequado, não faz um acompanhamento médico correto, ela fica mais susceptível a ter o quê? Um acidente vascular cerebral, que é o derrame, né, ou um infarto agudo do miocárdio, que é o problema do coração, né, que pode levar até uma parada cardíaca. Por quê? Porque nessa fase, ela perdendo a proteção do estrogênio, né, ela perde aquele fator protetor dela. Então, com isso, ela tem o mesmo risco dos homens. Então, vocês podem observar o quê? Que nessa fase, a mulher, ela começa a desenvolver mais esse tipo de patologia. Porém, quando aquelas pacientes que vêm acompanhando corretamente com o seu médico ginecologista, né, fazendo seus exames corretamente e prevenindo o quê? O aparecimento dessas patologias, normalmente elas não têm uma incidência mais elevada dessas doenças, né? Como também nessa fase nós temos um outro problema muito sério, que é a osteoporose. Por quê? Porque até então o estrogênio, aquele hormônio característico da mulher, ele protege o quê? Ele protege o osso, para que ele não perca cálcio. Então o osso permanece forte.
Porque a massa óssea do ser humano, normalmente ela vai se formando, né, até os 30, 32 anos. A partir daí você tem uma perda significativa de cálcio no osso, mas bem lenta. Porém, nessa época da menopausa, quando a mulher perde o estrogênio, o que vai acontecer? Ela perde muito rapidamente o cálcio. Então aquele osso dela vai ficando muito poroso, vai ficando muito fraquinho. Então, a mulher nessa fase, quando não faz um tratamento adequado, quando não vai ao médico, não faz o seu diagnóstico correto também, né, ela perde muito rapidamente aquela quantidade de cálcio no osso, o osso fica fraco, e aí aquelas senhoras, quando chegam aos seus 60, 60 e poucos anos, acabam tendo aquelas fraturas que nós conhecemos, principalmente no colo do fêmur, né, que é nesse osso aqui da perna, na parte superior do osso da perna, ou mesmo na coluna, né, que são fraturas gravíssimas, que podem levá-la até, quando não a incapacidade, levá-la também até a óbito em alguns casos, né? Então, nesse caso da menopausa, é realmente uma fase que é uma fase normal, é uma fase natural da vida da mulher, né? Que normalmente, eu gostaria de repetir, vai por volta dos 48 aos 52 anos. É uma fase que tem como se fazer um acompanhamento com o médico. Não adianta, por exemplo, a mulher chegar nessa fase e falar assim, olha, eu estou na menopausa, a minha amiga toma o remédio tal, eu vou tomar também, que dá tudo certo, ou então a alimentação tal dá certo. Não, ela tem que ir no médico ginecologista, tem que fazer um acompanhamento, fazer os exames. Por quê? Porque nessa fase também a incidência de câncer de mama é muito maior. E se ela começar a tomar um remédio, um hormônio, principalmente, né, tentando o quê? Repor esse estrogênio que está carente, ela tem uma maior, pode acelerar células cancerígenas, principalmente na mama. Então ela tem que tomar muito cuidado. Ou seja, o que a mulher tem que fazer? Nessa fase da menopausa, ela tem que procurar seu médico ginecologista, fazer os exames, fazer o acompanhamento correto e o tratamento correto. E com certeza, fazendo tudo isso, ela vai ter uma vida sadia e um envelhecimento tranquilo e saudável. Evitando assim o quê? Evitando ter um derrame, evitando ter infarto, evitando uma osteoporose e evitando aqueles sintomas desagradáveis de menopausa e certamente levando uma vida muito mais tranquila. Bom, o que eu tinha para falar em resumo de menopausa era isso, realmente o nosso tempo é muito curto. Gostaria de deixar aqui que as dúvidas fossem passadas para o nosso e-mail, que está aqui na nossa tela, né? drmarcelogaspar@gmail.com, drmarcelogaspar@gmail.com, ou dúvidas também para a TV Guarujá, aqui no telefone que está também aqui na tela da TV Guarujá, para que nós possamos falar nos próximos programas. Até então, agradeço a grande audiência, aos vários telefonemas que estamos e e-mails que estamos recebendo também, né, a respeito do programa. E gostaria de desejar a todos uma ótima semana e dizer que aqui na Guarujá, sua saúde em primeiro lugar. Uma ótima semana a todos.